Olha, 4 de setembro é um dia que o movimento negro mergulha na sua história e relembra muito, que é o dia da lei Eusébio de Queiroz, né? É o dia que foi promulgada a lei Eusébio de Queiroz. Quem foi Eusébio de Queiroz e o que é essa lei é o que a gente vai destacar agora. A lei Eusébio de Queiroz, a lei número 581, foi promulgada no dia 4 de setembro de 1850. Portanto, 175 anos atrás, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. Foi essa lei que disse, olha, a partir de agora não tem mais tráfico de escravos para o Brasil. A lei tem esse nome porque foi elaborada pelo ministro da Justiça Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara durante o segundo reinado aí de Dom Pedro, né, Dom Pedro II, e ele elaborou e promulgou essa lei. Né? Foi a primeira das 3 leis que aboliriam gradualmente a escravidão no Brasil. Né? Então a primeira foi essa, claro, muitas outras leis foram feitas antes da lei Eusébio de Queiroz e não pegava, né, de jeito nenhum. Essa teve que pegar à força, né, primeiro porque a Inglaterra estava muito em cima dos países que ainda estavam com tráfico de escravos no mundo. A Inglaterra teve uma liderança nesse sentido aí de acabar com a escravidão. E lá foi feita a Lei Bill-Alberdin, em 1845, que penalizava consideravelmente os países que ainda mantinham a escravidão. Então, o ministro da Justiça, com medo das represálias dessa lei, apresentou um projeto para extinção do tráfico de escravos. A partir daí, foi enfraquecendo, né, o contexto de enfraquecimento dos escravos, que não podiam mais vir para o Brasil, sob pena das pessoas que faziam esse tráfico serem presas e etc. E significou a lei uma vitória para o movimento abolicionista e, sem dúvida nenhuma, um passo importante para a Lei Áurea em 1888, que libertou de vez os escravos. Essa lei, Eusébio de Queiroz, ele apenas proibiu o tráfico, né? Mas não libertou os escravos, né? Só em 1888 que aconteceria isso. Agora, é interessante a gente ver um ângulo que é característico dessa lei, originária dessa lei. Primeiro, que muitos fazendeiros brasileiros, especialmente aqui do Nordeste, tinham hipotecado suas terras a fim de saldar dívidas com os traficantes de escravos, né? E então, como vários desses empréstimos foram contraídos junto a portugueses, corria-se o risco das terras passarem novamente para as mãos de portugueses, como foi no início aqui da nossa civilização. Né? Eusébio de Queiroz, então, pensando nisso, criou a lei, argumentando ainda, olha a argumentação, outra argumentação que ele utilizou, que a entrada de mais e mais negros escravizados poderia haver um desequilíbrio entre pessoas livres e escravas. Veja a quantidade de escravos que a gente já tinha no Brasil, né? E isso poderia acarretar episódios de revolta liberados pelos negros, evidentemente como aconteceu na independência do Haiti, né? Que foram os negros que fizeram a independência daquele país, né? Ou aqui no Brasil, a própria revolta dos malês aqui na Bahia significou uma revolta dos escravos que no fundo pediam um pouquinho dessa independência, dessa abolição e tal, né? Então, pensando nisso, olha, é melhor a gente acabar com esse negócio, porque senão não vai dar certo. Agora, teve uma contrapartida nisso tudo, porque as elites brasileiras se posicionaram muito contra essa questão, né? E aí, em 18 de setembro de 1850, veja, essa lei foi em 4 de setembro de 1850,
ali Eusébio Queiroz, mas teve tanta reação que aí, em 18 de setembro de 1850, o Senado aprovou a Lei das Terras, ou seja, garantia a propriedade a quem tivesse um título registrado em cartório, ou seja, para aqueles que pudessem comprar, claro que não eram para os escravos. Então, pacificou tudo aí, porque ficou assim, né? Os fazendeiros estavam perdendo um bem móvel, as pessoas escravizadas, que era um bem mesmo, era registrado numa escritura. Eu cheguei a ver uma escritura dessas em Salvador, uma escritura não, um livro parecendo um livrão de ata lá, que você coloca lá o nome do escravo, a data de aquisição dele, o valor dele, aspecto de saúde, por exemplo, que valorizava muito o negro. Eu cheguei a folhear numa dessas pesquisas minhas num livrão desse aí, né? Teria até umas fotografias para meu livro aí e dessas escrituras. Então, estava perdendo esse bem, os fazendeiros, mas aí com a Lei da Terra de 18 de setembro de 1850, eles garantiram seus bens imóveis. Então, estava perdendo o bem imóvel, que eram os escravos, mas estava garantindo os bens imóveis, né? A terra estava ficando na mão deles, até com medo também que os escravos pegassem alguma coisa ali e tal, né? Agora, o que ocorre com a Lei Eusébio Queiroz, né? Impede dos escravos virem de fora. Claro que demorou muitos anos ainda para a gente se ver livre definitivamente da escravidão, né? E o que ocorre? Não vindo mais escravo de fora, o preço do escravo subiu consideravelmente aqui no tráfico interno, né? Na venda entre os fazendeiros, né? Então esse preço disparou, você não podia trazer de fora, agora o máximo que podia fazer era comprar de quem tinha muito ali, e ainda houve por mais de 30 anos toda essa negociação, até que em 1888 diz, olha, agora não dá mais para a gente ficar vendo a banda persar com toda essa questão da escravidão. Portanto, meus nobres povos quilombolas, né, agora somos 17, né, 17 povos quilombolas em Jeremoabo, comunidades quilombolas. Então, essa lei Eusébio de Queiroz, 4 de setembro de 1850, significa o início, o grande início da libertação dos escravos em 1888, embora a gente saiba pela história que não foi bem assim essa libertação dos escravos, mas foi um início, sem dúvida, importante para as comunidades quilombolas. É isso, esse foi o nosso papo aberto de hoje. Sua melhor sintonia, 106.